Hoje abordaremos um assunto fascinante e cheio de mistérios, como era o mundo antes do dilúvio. Você já refletiu sobre como era a existência das pessoas que viveram antes da grande tragédia que transformou a história da humanidade? Como era o clima, a geografia, a cultura, a religião, a tecnologia, a moralidade e a espiritualidade daqueles que habitavam o planeta antes que Deus enviasse o dilúvio para purificar o mundo do pecado? Neste vídeo, vamos explorar fatos e enigmas sobre o período antediluviano, com base na Bíblia e em outras fontes históricas e científicas. Permaneça conosco até o final, pois você se surpreenderá com as descobertas. Antes de começar, gostaria de pedir que você curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este material com seus amigos, para que também aprendam mais sobre este tema intrigante. Vamos começar. O primeiro fato a destacar sobre o mundo pré-dilúvio é que ele era extremamente distinto do nosso em vários aspectos. Um deles é a longevidade das pessoas. Você sabia que antes do dilúvio as pessoas viviam muito mais do que vivem hoje? A Bíblia relata que os patriarcas antediluvianos atingiam idades entre várias centenas e quase 1000 anos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete, filho de Adão, viveu 912 anos. E Matusalém, avô de Noé, viveu impressionantes 969 anos, sendo o homem mais longevo da história. Já Noé, o protagonista do dilúvio, alcançou 950 anos. Mas por que as pessoas viviam tanto tempo naquela época? Existem várias teorias que buscam explicar esse fenômeno. Uma das mais aceitas sugere que o ambiente terrestre era muito mais propício à vida humana devido à presença de uma camada de vapor d'água que envolvia o planeta, protegendo-o da radiação solar e proporcionando um clima estável e úmido ao redor do globo. Essa camada teria se rompido durante o dilúvio, causando as chuvas torrenciais que inundaram a Terra. Após o dilúvio, o clima mudou significativamente, tornando-se mais frio e seco, e a radiação solar começou a impactar negativamente a saúde das pessoas, reduzindo sua expectativa de vida. Outro ponto que diferenciava o mundo pré-diluviano era a interação entre o divino e o humano. A Bíblia descreve que, antes do dilúvio, Deus se comunicava diretamente com alguns indivíduos, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé. Ele lhes dava orientações, advertências, promessas e bênçãos, mas também os julgava e corrigia quando erravam. Além disso, a Bíblia menciona que, antes do dilúvio, ocorreu uma união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes chamada Nefilins. E quem eram os Nefilins? São perguntas que geram controvérsia e debate entre os estudiosos da Bíblia. Mas uma das interpretações mais comuns é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para ter relações com mulheres humanas, que eram as filhas dos homens. Para compreender isso, é necessário voltar ainda mais no tempo, antes mesmo da criação da terra. A Bíblia nos ensina que antes da criação da terra existia Deus, que reinava em glória junto a seu Filho, Jesus. Deus também trouxe à existência os anjos, seres espirituais criados para adorá-lo e servi-lo. Entre esses anjos, havia um que se destacava por sua notável beleza, sabedoria e poder. Seu nome era Lúcifer, que significa estrela da manhã. Ele era um querubim ungido, responsável por proteger o trono de Deus com suas asas, liderando os anjos e desfrutando de proximidade com a presença divina. No entanto, Lúcifer não se satisfez com sua posição e desejou igualar-se a Deus. Ele foi tomado pelo orgulho, pela inveja e pela ambição, convencendo 1/3 dos anjos a se juntar a ele em sua rebelião contra Deus.
Seu desejo era usurpar o lugar de Deus e ser venerado por todas as criaturas. No entanto, Deus, em sua soberania e poder absoluto, não permitiu que isso acontecesse. Como consequência, expulsou Lúcifer e os anjos rebeldes do céu, lançando-os à terra. Lúcifer, então, passou a ser chamado de Satanás, que significa adversário, enquanto os anjos rebeldes passaram a ser conhecidos como demônios, espíritos malignos que agem sob as ordens de Satanás. Esse evento marcou o início da guerra espiritual, uma batalha entre dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando Deus criou a terra e formou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Satanás viu nisso uma oportunidade para se vingar de Deus e destruir sua criação. Ele passou a enxergar a terra como seu território e considerou Adão e Eva como intrusos. Utilizou a serpente, um dos animais mais astutos que Deus havia feito, para enganar a mulher e fazê-la questionar a palavra de Deus. Disse a ela que, ao comer do fruto proibido, se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher, seduzida pela mentira de Satanás, comeu do fruto e o ofereceu ao homem que estava ao seu lado. Ao desobedecerem a Deus, ambos pecaram. Perderam sua comunhão com ele e sua pureza original. Além disso, renunciaram à autoridade que possuíam sobre a terra, entregando-a a Satanás, que então se tornou o príncipe deste mundo. Desde então, o pecado passou a fazer parte da humanidade, trazendo consigo a morte, dor, sofrimento, doenças, violência, injustiça, opressão e rebeldia contra Deus. A trajetória humana transformou-se em uma narrativa de queda e redenção, marcada por conflitos e esperanças, juízo e misericórdia. Um dos primeiros relatos dessa história é o de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Apesar de serem irmãos, suas atitudes diante de Deus eram distintas. Abel, pastor de ovelhas, oferecia a Deus os melhores animais de seu rebanho como sacrifício. Já Caim, que era agricultor, entregava os frutos da terra, porém sem a mesma sinceridade de coração. Deus aceitou com agrado a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim, o que despertou em Caim ira e inveja. Incapaz de lidar com a correção divina, Caim levou seu irmão Abel ao campo e o matou. Deus, que é onisciente e justo, viu o que Caim havia feito e o confrontou sobre seus atos. Ele perguntou a Caim onde estava Abel, seu irmão. Com arrogância e desonestidade, Caim respondeu: "Não sei. Acaso sou responsável por meu irmão?" Então Deus disse: "O que fizeste? O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora és amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber o sangue de teu irmão derramado por tua mão. Quando cultivares o solo, ele não te dará mais sua força. Serás um errante e fugitivo sobre a terra." Caim respondeu: "Minha culpa é grande demais para ser suportada. Hoje me expulsaste da terra e estarei afastado da tua presença. Serei um errante e vagabundo, e qualquer um que me encontrar poderá me matar." Mas Deus declarou: "Isso não acontecerá. Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes." Então, o Senhor colocou uma marca em Caim, garantindo que ninguém que o encontrasse lhe causasse mal. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, localizada a leste do Éden. Apesar de ser um assassino e exilado, Caim não permaneceu sem descendência. Ele se casou com uma mulher, possivelmente uma de suas irmãs ou sobrinhas, já que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas após Caim e Abel. Caim teve um filho chamado Enoque e construiu uma cidade, que recebeu o nome de seu filho. Esta foi a primeira cidade registrada na história, evidenciando as habilidades de Caim como construtor e organizador. Os descendentes de Caim cresceram em número e alguns se destacaram por suas realizações notáveis.
Jabal tornou-se o antepassado dos que vivem em tendas e criam gado. Jubal foi reconhecido como o pai de todos os que tocam instrumentos como harpa e flauta. Tubal-Caim tornou-se um mestre no trabalho com cobre e ferro, enquanto Naamá foi a única mulher mencionada na linhagem de Caim. Estes descendentes de Caim mostram que a humanidade se expandiu e diversificou, com papéis transformados em profissões e a civilização dando seus primeiros passos. Mas também mostram que a humanidade se afastou de Deus e se entregou à idolatria, à violência e à imoralidade. A Bíblia nos conta que Lameque, filho de Tubal-Caim, foi o primeiro polígamo da história, tendo 2 esposas, Ada e Zilá. Também foi um assassino que matou um homem por lhe fazer dano e um menino por pisá-lo. Lameque vangloriava-se de sua maldade, declarando às suas esposas: "Ouçam-me, mulheres de Lameque, prestem atenção às minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um jovem por me atingir. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes." Gênesis 4, 23, 24. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho, a quem deram o nome de Sete, que significa substituto. Eles o chamaram assim porque ele veio para ocupar o lugar de Abel, que havia sido morto por Caim. Sete foi pai de Enos, que gerou Cainã, que foi pai de Malaleel, que gerou Jared, que foi pai de Enoque, que gerou Matusalém, que foi pai de Lameque, o pai de Noé. Essa é a linhagem dos filhos de Deus, aqueles que caminharam com ele e o reverenciaram, em contraste com a linhagem dos filhos dos homens, que se rebelaram contra Deus e o rejeitaram. Entre os filhos de Deus, um se destacou pela fé e obediência: Enoque. As Escrituras relatam que Enoque andou com Deus e foi levado por ele sem experimentar a morte. Trisavô de Noé, Enoque viveu em uma época em que a maioria das pessoas era lembrada apenas pelo nascimento e pelos descendentes que deixavam. No entanto, Enoque deixou um legado único, marcado por sua íntima comunhão com Deus. A Bíblia também menciona que Enoque profetizou sobre o julgamento divino contra os ímpios e que agradou a Deus por meio de sua fé. Ele foi o primeiro homem a ser arrebatado por Deus, tornando-se um exemplo de como devemos viver, buscando a presença de Deus e obedecendo à sua vontade. Porém, Enoque foi uma exceção em meio a uma geração corrupta. As Escrituras descrevem que, antes do dilúvio, o mundo estava mergulhado em ganância, perversidade e traição. As famílias estavam em constante conflito e os vizinhos exploravam uns aos outros sem misericórdia. A Bíblia nos relata que a terra estava corrompida aos olhos de Deus, repleta de violência, e que toda a imaginação dos pensamentos dos corações humanos era constantemente mal. Deus percebeu que a maldade dos homens havia se multiplicado na terra e que toda a carne havia corrompido seu caminho. Ele se arrependeu de ter criado o homem e ficou profundamente triste em seu coração. Deus decidiu destruir da face da terra os seres humanos que havia criado, juntamente com os animais, répteis e aves do céu. No entanto, havia um homem que encontrou favor aos olhos de Deus. Esse homem era Noé. Noé se destacou por sua justiça e retidão entre seus contemporâneos, vivendo em comunhão com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Deus escolheu Noé para ser o responsável por um novo começo para a humanidade, confiando-lhe a missão de construir uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio que estava prestes a ocorrer. A arca era uma embarcação única, projetada por Deus para suportar as águas do dilúvio. Ela tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado correspondia à medida do braço, do cotovelo à ponta do dedo, cerca de 18 polegadas. Isso quer dizer que a arca tinha cerca de 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. A arca possuía 3 andares, com várias divisões internas e uma janela no topo, de um côvado de altura. Ela tinha uma porta lateral que só Deus podia abrir e fechar.
Foi construída com madeira de gofer, um material resistente e à prova d'água, e foi revestida com betume, tanto por dentro quanto por fora, para evitar infiltrações. A arca tinha espaço suficiente para abrigar cerca de 40.000 animais de diversas espécies, além de comida e água para os animais e para a família de Noé. Era uma obra impressionante da engenharia e um símbolo da graça e misericórdia de Deus. Noé levou cerca de 120 anos para construir a arca, seguindo rigorosamente as orientações divinas. Durante esse período, também pregou aos seus contemporâneos, alertando-os sobre o dilúvio que se aproximava e convocando-os ao arrependimento, mas ninguém ouviu suas palavras e continuaram vivendo como se nada fosse acontecer. Zombaram de Noé, chamando-o de louco e fanático. Não acreditavam que Deus traria um julgamento sobre o mundo por meio das águas, pois nunca havia chovido na terra. Ignoravam que as fontes do grande abismo se abririam e que as janelas do céu seriam abertas, fazendo com que as águas cobrissem toda a terra. Não sabiam que o dia do Senhor viria inesperadamente, como um ladrão na noite, e que seriam surpreendidos. Não compreendiam que havia apenas uma chance de salvação: entrar na arca pela fé. Finalmente, chegou o momento em que Deus disse a Noé: entre na arca, tu e toda a tua casa, pois vi que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e a fêmea. Mas dos animais impuros, 2, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para preservar a vida sobre toda a face da terra. Pois, após 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que criei. Gênesis 7:1-4. Noé obedeceu a Deus, entrou na arca com sua família e os animais conforme a ordem divina. Com 600 anos de idade, quando o dilúvio atingiu a terra, as fontes do grande abismo romperam-se e as janelas do céu se abriram, conforme o dia determinado por Deus. Durante 40 dias e noites, uma intensa chuva caiu sobre a terra. As águas aumentaram e prevaleceram, cobrindo completamente a superfície terrestre, enquanto a arca flutuava sobre as águas. Os montes mais altos sob o céu foram submersos. As águas os cobriram por mais de 15 côvados acima. Toda forma de vida pereceu: aves, rebanhos, animais selvagens, criaturas rastejantes e toda a humanidade. Tudo o que possuía o sopro da vida em suas narinas, que habitava a terra firme, foi exterminado. Apenas Noé e aqueles que estavam com ele na arca foram poupados. Durante 150 dias, Noé e os ocupantes da arca permaneceram isolados, enquanto as águas ainda cobriam a terra. Contudo, Deus não se esqueceu de Noé. Ele fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a recuar. As fontes do abismo foram seladas, as janelas do céu se fecharam e a chuva cessou. Gradualmente, as águas começaram a retroceder. O nível das águas havia diminuído consideravelmente. Após 40 dias, Noé abriu a janela da arca que havia construído e soltou um corvo. O corvo voou para fora, indo e voltando, até que as águas secassem por completo sobre a terra. Em seguida, Noé soltou uma pomba para verificar se as águas haviam diminuído da superfície da terra. No entanto, a pomba não encontrou onde pousar e retornou à arca, pois ainda havia água cobrindo toda a terra. Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Esperando mais 7 dias, ele soltou novamente a pomba. Desta vez, ela voltou ao entardecer, trazendo em seu bico uma folha fresca de oliveira. Após mais 7 dias, ele soltou a pomba novamente, mas desta vez ela não retornou, indicando que a terra estava finalmente seca. Noé removeu a cobertura da arca e observou que a superfície da terra estava seca. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia, as águas haviam se retirado da terra. Noé viu que a superfície estava seca. No segundo mês, no 27º dia, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé:
Saia da arca com sua mulher, seus filhos e as esposas de seus filhos. Liberte todos os animais que estão com você, incluindo aves, gado e criaturas que rastejam, para que se espalhem pela terra, sejam fecundos e se multipliquem. Assim, Noé saiu com sua família, acompanhado de todos os animais, répteis, aves e criaturas que se movem sobre a terra, cada um conforme sua espécie. Noé então construiu um altar ao Senhor, onde ofereceu sacrifícios com animais e aves limpos. O Senhor sentiu o aroma agradável e declarou: Não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, mesmo sabendo que os pensamentos humanos são inclinados ao mal desde a juventude. Não destruirei mais todos os seres vivos como fiz. Enquanto a terra existir, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca cessarão. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra, as aves do céu e os peixes do mar temerão vocês. Estão sob o seu domínio. Tudo o que se move e vive será alimento para vocês, assim como lhes dei as plantas verdes, mas não comam carne com sangue que representa a vida. Pedirei contas pelo sangue de cada um, seja de animal ou de homem. Quem derramar sangue humano terá seu sangue derramado por outro homem, pois o ser humano foi criado à imagem de Deus. Cresçam e multipliquem-se, encham a terra em abundância. Deus então falou a Noé e seus filhos: Estabeleço um pacto com vocês e sua descendência, assim como com todos os seres vivos que estão com vocês, aves, gado e todos os animais que saíram da arca. Nunca mais toda a carne será destruída pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para devastar a terra. O arco estará nas nuvens, e eu o verei para me recordar da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de toda a carne sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com Noé e toda a criação. Ele serve como um lembrete da fidelidade e da bondade de Deus, que não abandona a humanidade, mas oferece uma nova chance para recomeçar. Ele é a promessa de que Deus não destruirá mais o mundo com águas, mas preservará a vida na terra. Ele também traz esperança, mostrando que Deus tem um plano para restaurar todas as coisas e que um dia Ele fará novas todas as coisas. O arco-íris também simboliza a graça de Deus e nos lembra de que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, que é o arco-íris da nossa salvação. E assim termina a história do dilúvio e começa a história de Noé e seus descendentes, que povoaram a terra e deram origem às nações. Mas essa é uma história para outro vídeo. Deixe nos comentários sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se esse conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos, curta e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.